A Meta anunciou uma nova política importante para o Facebook, Instagram e Threads, em relação à identificação de conteúdo gerado por inteligência artificial. A ideia é aumentar a transparência nas interações das plataformas da empresa. Vamos ver agora em detalhes. Uma novidade importante para quem usa as redes sociais: a partir de agora, a Meta, empresa por trás do Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, vai deixar claro quando uma imagem, vídeo ou áudio foi criado por inteligência artificial. Isso significa que, se surgir na sua timeline algo que parece um pouco perfeito demais para ser verdade, é possível que uma marcação avise que esse conteúdo foi gerado por uma máquina, não por humanos. A mudança vem para aumentar a transparência e ajudar os usuários a entenderem melhor o que estão vendo na internet. Até então, a Meta já identificava conteúdo feito por ferramentas de inteligência artificial da própria empresa. Só que a nova política se expande para incluir criações de outras grandes plataformas como Google, Adobe e Midjourney. Isso, claro, se esses conteúdos tiverem uma marca d'água digital ou metadados que ajudem a identificá-los. Mas aqui vai um ponto importante. A nova política depende dessa tecnologia prévia de detecção. Isso significa que, se um conteúdo gerado por inteligência artificial não tiver originalmente essa marca d'água ou os metadados necessários, pode passar despercebido pelas redes sociais da Meta. Para evitar que isso aconteça, a Big Tech também vai permitir que os próprios usuários marquem conteúdos que eles sabem que foram gerados artificialmente. Vídeos que circulam na internet mostram usuários com o Vision Pro, o óculos de realidade virtual da Apple, fazendo atividades inusitadas. Entre os que mais chamam a atenção, motoristas estão conduzindo veículos da Tesla que contam com direção autônoma usando esses óculos. Acontece que mesmo carros com um bom nível de autonomia precisam de um condutor no banco do motorista, prestando atenção no percurso. O metaverso é o tema de hoje da coluna Olhar do Amanhã. E vamos então colocar o Dr. Álvaro Machado Dias aqui na nossa tela para a gente conversar um pouquinho sobre metaverso. Olá, Dr. Álvaro, boa noite, bem-vindo ao Olhar Digital News. Olá, Marisa, que legal. De novo. Vamos lá, doutor Álvaro, vamos falar um pouquinho sobre antes, dessa questão do metaverso, mas antes uma contextualização. Muita gente tinha dado o metaverso como uma tecnologia sem futuro. O Apple Vision Pro mostra que o interesse ainda é alto e que o mercado pode ser rentável. Na sua opinião, isso ainda é precoce para dizer que o metaverso tem futuro ou não, Álvaro? Olha, pessoalmente, nunca houve em mim uma sombra de dúvida sobre o quanto essa é a grande tendência na relação entre seres humanos e tecnologias. Mais especificamente, eu entendo que o momento que realmente a tecnologia vai ser embebida nas nossas vidas é aquele em que o digital vai se fundir à realidade física, que é exatamente a proposta central do metaverso, que não é estritamente a proposta do VR, mas sim muito mais da realidade aumentada e da realidade mista. Então, na minha opinião, essa ideia, ela realmente traduz o melhor do espírito do tempo. A grande questão é o tempo que a gente precisa até que tecnologias que sejam suficientemente escaláveis, o que significa baratas, e softwares que apoiem isso existam e cheguem ao mercado. Essa é a grande dúvida. Não é uma dúvida sobre o se, mas uma dúvida sobre o quando. Agora, Álvaro, e exemplos como esse, não é? Pessoas colocando em risco, usando ali o óculos da realidade virtual em momentos extremamente inadequados. Isso tende a se tornar comum, é mais uma aventura pontual, e o que o governo, ou enfim, que regras podem ser criadas para coibir esse tipo de ação de uso indevido em locais até que podem colocar em risco a vida das pessoas, não é? Olha,
A regra já existe, tá? E seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, onde for, se você é um motorista de um carro, você precisa manter as mãos no volante. É simples assim. Então, aquilo é óbvio que é uma contravenção. Agora, sobre a perspectiva da escala que essa contravenção pode tomar, o ponto que eu coloco é o seguinte: eu não estou vendo as pessoas usando VR ou então computação volumétrica, como a Apple prefere, no banco de trás de um Uber. Você percebe? O grande lance está na demonstração da exclusividade. Eu tenho um carro autodirigível, eu tenho esse óculos que nos Estados Unidos custa $3.500, fora qualquer apetrecho que você quiser associar, e eu posso me dar ao luxo de viver o que há de melhor na tecnologia. Ué, mas se você sentar no banco de trás do Uber, você também pode ter uma experiência virtual numa boa e você não precisa nem se preocupar se o carro vai bater. Ou seja, isso só existe como uma demonstração de riqueza, de excentricidade, de poder, por assim dizer, no universo digital, de potencial de viralização. Se mais pessoas começarem a fazer, esse diferencial vai deixar de existir e a coisa em si vai, enfim, cair no esquecimento. Então, eu não acho que a grande tendência é as pessoas saírem dirigindo com um troço desse na cara. Pois é, já tem vários riscos, né, que são oferecidos com o uso do celular, né? Eu acho que muita gente aí já anda dirigindo olhando para uma tela, não é verdade, Álvaro? Você já vê o carro saindo ali da pista, pode ter certeza. A pessoa está olhando para o celular, não é? Sem a menor dúvida. Inclusive, um ponto importante da gente pensar, a gente sabe que a gente devia trazer como reflexão para a nossa vida, que vida é essa que você precisa responder tão desesperadamente os outros, a ponto de que você não pode simplesmente relaxar naquele momento que você está dirigindo? Não é só uma questão, sabe, de segurança, é fundamentalmente de segurança. A ética coloca ela como uma questão de segurança, porque se você quiser pular da janela, para mim tá bem, tá bom. Agora, você não pode comprometer as outras pessoas. Mas esse outro ponto, as pessoas pouco pensam. Por que elas precisam responder naquele momento? Na minha percepção, boa parte disso é pura ansiedade. Não há essa necessidade, em quase todos os casos que eu conheço, que eu acompanho, e mesmo olhando para mim mesmo, tá? Eu também sinto esse impulso, essa compulsão de sair fazendo alguma coisa de prático. Mas esse é o condicionamento de uma vida urbana, de uma vida numa sociedade de alta demanda. Não é reflexo de necessidades efetivas. Se a gente tiver essa consciência e, a partir dela, tranquilidade de tocar as coisas de maneira integral, o problema em si deixa de ser tão relevante e menos gente morre, menos acidentes acontecem. A gente cria uma sociedade um pouquinho mais feliz. Agora, falando ainda do metaverso, o seriado dos Simpsons tem aí uma certa fama de prever o futuro, não é? Em um episódio de 2016, foi mostrado um futuro mais distópico, em que as pessoas viviam ali praticamente abandonando o ambiente físico para viver com esses óculos. Claro, é uma situação bastante distópica, mas na sua opinião, qual é o futuro do uso desses óculos e do metaverso, assim, prático, no nível prático, que não uma diversão ou algo assim? Antes de mais nada, eu de fato acho que Simpsons é Nostradamus na nossa era, tá? Então, Simpsons simplesmente previram o surgimento como político e a própria eleição do Trump. Você quer uma coisa mais forte para determinar, né, o espírito do tempo do que isso? Então, de fato, Simpsons tem esse condão, é incrível mesmo. Agora, tem uma coisa, os Simpsons têm uma orientação sarcástica. E, obviamente, essa ideia de que está todo mundo ensimesmado com um óculos fechado na sua realidade virtual, tal como se a gente também, como em alguns romances, todos vivem com uma droga na cabeça que traz prazer extremo, mas também nenhum contato com a realidade, coisas assim, a gente tem que olhar esse tipo de realidade e dar um passo atrás e pensar assim, qual é efetivamente o mundo que se delineia, né? Qual é a tese na cabeça dos criativos que propuseram isso? E a tese é que a gente vai viver uma dependência destas tecnologias
e uma conexão com o real intermediada por elas. Tem um filósofo da fenomenologia muito interessante chamado Maurice Merleau-Ponty, que um dia disse o seguinte, perguntaram para ele, Merleau-Ponty, o que é o inconsciente? Ele falou assim, o inconsciente não é o que está atrás da consciência, de onde você tira seus medos e qualquer coisa do gênero. O inconsciente é algo que se coloca como um véu entre você e o mundo. Ele é esse anteparo entre você e a realidade. Então, nesse sentido, que eu acho lindo, esses óculos serão substitutos dos celulares no futuro. Não os únicos substitutos, a gente já discutiu aqui isso, mas eles serão parte desse processo que tira o tijolo digital das nossas mãos. E eles vão se tornar, sim, esse novo inconsciente, no sentido em que eles se tornam o aparato através do qual a gente vê a realidade. E, sobretudo, eles vão fazer isso adicionando camadas digitais. Você olha para uma vitrine e aparecem coisas sobre aquela peça que você está olhando que sem um óculos você não vê. E assim por diante. É lógico que para isso a gente vai precisar de uma geração muito mais avançada do que a atual dessas tecnologias, porque elas precisam ser extremamente leves, elas não podem ser esquisitas, elas têm que ser resistentes à queda, um monte de coisa que as atuais não são. Mas isso vai acontecer. E aí, nesse sentido, que eu acho que o metaverso caminha para se tornar uma realidade mesmo, e mais do que isso, eu acho que a previsão dos Simpsons caminha para se realizar mais uma vez, não exatamente como delineado ali, afinal de contas a orientação é sarcástica, mas de maneira, sim, bastante orientada ao espírito do que está sendo descrito no desenho. Agora, ainda nesse sentido, né, ultimamente tem se discutido muito o tempo de uso de adolescentes, jovens ou mesmo os adultos, o tempo de uso de telas, não é? Inclusive, nós falamos aqui essa semana sobre a proibição em salas de aula de celular, enfim, é um ponto a ser bastante discutido. E se o metaverso tiver sucesso, ele também será esse ponto de atenção, Álvaro? De um lado, sem a menor dúvida, diria assim, é óbvio que sim. Agora, essa é a resposta fácil. A resposta que eu acho que merece reflexão é a seguinte: talvez, quando a gente viver uma realidade em que telas translúcidas fazem parte da nossa vida, a gente deixe de as classificar como telas no sentido que hoje em dia a gente associa a tela do celular, a tela do computador e a tela da televisão. A gente talvez entenda esse tipo de aparato como lente, que é diferente. Olha só, a gente fala assim, meu óculos tem uma lente. Eu usar essa lente na frente dos meus olhos o dia inteiro não é problema algum. Mas a gente não pensa a mesma coisa sobre um celular. Essa coisa, esse aparato que vai estar na nossa cara, será mesmo que ele vai ser visto como tela? Eu acho que vai ter muita gente, eu acho que ao longo do tempo a gente vai ter uma tendência dominante a vê-lo como lente. O que vai tornar nossa experiência de tela ainda mais intensa, duradoura e, sobretudo, irrefreável. Tá aí, Olhar do Amanhã com o Álvaro Machado Dias, neurocientista e futurista. Álvaro, muito bom conversar aqui com você sobre esse tema. Voltamos a falar na próxima semana, quarta-feira que vem, tem mais Olhar do Amanhã. Para mim também é um prazer imenso. Eu fico esperando esse momento da gente entrar nas ideias mais viajantes, sempre muito legal. E você que nos acompanha, põe na agenda. Toda quarta-feira eu estou aqui e também assista todos os dias. Um grande abraço e até lá. É isso aí, beijão para você, Álvaro. Até a próxima quarta. Até. Pois é, pessoal, vocês já sabem, quarta-feira que vem tem mais Álvaro Machado Dias falando aqui com a gente sobre um olhar do amanhã. Não percam.